O espaço de uma psicoterapia, o espaço de uma psicanálise precisa ser também, antes de mais nada, um espaço de acolhimento, um espaço de não julgamento, um espaço de não culpabilização. Um espaço mais liberal, um espaço onde o sujeito pode mostrar o seu pior. Boa tarde a todos, Hugo aqui, e hoje eu vou falar sobre um tema que eu gosto muito, que é como escolher um terapeuta. Escolher um psicoterapeuta deveria ser algo simples, supostamente, mas não é. E eu vou tentar explicar por que não. Um primeiro ponto é que quando a gente está falando de terapia, a gente está falando de práticas de cuidado. E com isso, existem várias formas de terapia. Musicoterapia, equinoterapia, ludoterapia, né? Ou seja, uma terapia do qual tu vai tratar o sofrimento via do jogo, via da música, via alguma coisa. Nessa série, lógica, a gente tem a psicoterapia, que é esse cuidado e tratamento do sofrimento psíquico, do sofrimento da alma. Então, quando a gente fala de um psicoterapeuta, a gente está falando necessariamente de um psicólogo? A resposta é não. A lei brasileira não dá exclusividade ao psicólogo de praticar psicoterapia. Isso é uma coisa que é preciso ficar bem clara. Quando alguém fala que é psicoterapeuta, não necessariamente, não obrigatoriamente, isso quer dizer que a pessoa é psicóloga. E aí com isso é que os maus entendidos, os maus encontros acontecem. Por quê? Porque isso faz com que existam no mercado psicoterapeutas que não são de uma formação da área de saúde mental, como psicologia ou psiquiatria, mas que são pessoas de outras áreas que fizeram alguns cursos menores, cursos que não duram um mês, e que se sentem aptas, em função de um documento, a dizer que são psicoterapeutas, que sabem fazer o manejo. Isso é complicado. E não raro, muitos pacientes que chegam à clínica falam, né, do psicoterapeuta anterior que tinham e comentam coisas estranhas que eram feitas, né? Como, não sei, tarô, búzios, cartas, signos, uma infinidade de coisas, hipnose. A gente tem que ter cuidado aí, né? Então, quando você vai escolher um psicoterapeuta para tratar o seu sofrimento, tem que ter essa clareza já, de que o profissional que você acha lá, né, fulaninho de tal, psicoterapeuta, não necessariamente vai ser um psicólogo, não necessariamente vai ser alguém com formação na área. Então, indo já para uma questão mais prática, quando você vai atrás de um psicoterapeuta, acho que a primeira coisa é pesquisar se essa pessoa tem um registro profissional em psicologia, por exemplo. Claro, se você não quiser um psicólogo, se você quiser algo mais alternativo, essa dica então se estende para a ideia de que você tem que ver qual é a formação dessa pessoa. Ela é psicóloga, é advogada, é fisioterapeuta, é nutricionista, é um engenheiro que fez vários cursos de hipnose, é o quê? Se ao procurar essa informação você não acha fácil, aí já é um problema, né? Porque supostamente todo mundo deveria ter direito a ler e saber qual é o currículo da pessoa da qual ela vai confiar, né, o seu problema. Então essa é uma dica que eu já dou de cara. Qual é a formação desse sujeito, né? Um segundo ponto, que é importantíssimo na hora dessa escolha, é ver o que essa pessoa produziu, o que esse sujeito produziu. O que ele já escreveu, o que ele já gravou, né? Em termos de vídeo, de podcast, de palestra, como ele pensa, como ele se comunica. Isso é uma coisa importante, né? Muitas vezes, alguns profissionais acabam estabelecendo certos pontos de vista
teóricos que você vai ver e já não vai se identificar. Então, é importante, né, olhar para isso. Um terceiro elemento, então, diz respeito a algo mais intangível, né? Uma vez que você viu a formação, uma vez que você viu certos materiais, é momento, então, de experimentar a experiência, né, com esse profissional. A gente sabe que não há garantias na escolha de um terapeuta, né, de um psicoterapeuta. Não há garantias. Não tem como, apesar de você ver a formação e ver o que ele escreveu, não há garantias que vai dar muito certo nesse primeiro encontro ou que você vai gostar. Não é isso que eu estou falando. Mas essas coisas ajudam a estabelecer uma certa posição, né, um certo lugar do qual você vai viver a experiência. E aí, uma vez que você agendou e marcou, né, aí entra esse intangível, que é como é que foi, né? Como é que foi esse primeiro encontro para você? Não necessariamente o mal-estar no primeiro encontro indica que não foi bem ou que não vai dar certo. Mas um mal-estar no primeiro encontro, às vezes, pode indicar que talvez o psicoterapeuta ali tenha tocado em algo importante que você ainda não está pronto, ou que ele fez um primeiro movimento que mexeu com você. É claro que, né, é preciso observar isso também. Como ele falou, o que ele falou. Tem coisas que a gente só entende depois. Por isso que, nesse campo de coisas que eu estou falando, uma outra ideia é importante de entender, é que tem algumas coisas que a gente entende depois e que, portanto, não é só num primeiro encontro que a gente vai saber se o terapeuta é o mais adequado ou é o melhor para nós. Mas é um tempo depois. Eu sempre recomendo para as pessoas de que se a experiência do primeiro encontro não foi assim tão maravilhosa, a ponto de você não quiser voltar mais, tudo bem, né? A ponto de você não desejar voltar, tudo bem. Mas se fica uma coisinha, né, uma curiosidade de ir um pouco mais, volte. E eu falo também que é preciso que tente falar o que pensou, tente falar o que sentiu. É claro, faz parte do processo a gente se sentir inibido, faz parte do processo a gente sentir que tem que falar as coisas certas, né? O profissional que está ali do outro lado sabe disso e vai trabalhar com isso. Mas para as pessoas que estão indo para essas primeiras consultas, é importante que se entreguem na medida do possível, né? Para que algo se opere. Se ao final de um mês, 2 meses, em algum momento você sentir, não quero mesmo, não volte. E está tudo bem. A gente vai atrás de outros nomes, vai pesquisar outras possibilidades. Mas se a cada ida fica um desejo de retornar, pela razão que seja, retornar porque quero falar mais, retornar porque sinto que não falei tudo, retornar porque eu vou mostrar para ele o que ele não está vendo, volte. Quem sabe algo está se operando ali. Mas se a resistência bate com muita força, não volte. Então, formação, produção, como você se sente e também, acho que um outro elemento muito importante é se essa pessoa participa de algum grupo, de alguma coletividade. Existem profissionais que não participam de nenhuma escola e tal, se isolam. Mas tem outros que participam, né? Do grupo tal, da comunidade tal, da associação de psicólogos tal. E isso também é um indicativo muito positivo. Porque quando um profissional participa de um grupo, significa que ele também está participando de um local onde os seus conhecimentos são testados, são debatidos, são dialogados. Um profissional que se diz um lobo solitário pode ser problemático muitas vezes. Porque é um profissional que está ali fechado no seu narcisismo, né? Nas suas questões, e sabe-se lá qual a direção de trabalho que ele está tomando. Então é importante olhar para isso também. Eu acho que essas são algumas dicas práticas e um certo estabelecimento de lógica
que pode agregar para quem está vendo e quem sabe ter uma direção na hora de tomar essa decisão. Diferente de quando a gente vai ao médico, que muitas vezes a gente está numa posição muito passiva, onde a gente fala o que está sentindo e ele diagnostica e dá a terapêutica diretamente, né? Você vai tomar isso, tal e tal. No psicólogo, na psicoterapia, na psicanálise, o trabalho ele vai para uma outra lógica, né? É uma construção a dois. A dois no sentido de que tem alguém ali presente escutando, mas tem outra pessoa falando. E se o psicoterapeuta impõe ideias, impõe pensamentos, impõe regras, impõe demais, isso também tem que olhar com cuidado, né? O espaço de uma psicoterapia, o espaço de uma psicanálise precisa ser também, antes de mais nada, um espaço de acolhimento, um espaço de não julgamento, um espaço de não culpabilização, um espaço mais liberal, um espaço onde o sujeito pode mostrar o seu pior, não só ficar mostrando o seu melhor ou só suas vitórias. Muito pelo contrário, né? Freud dizia que a gente vai a uma psicanálise para falar de sexo e morte, né? Coisas que a gente não fala tão abertamente, tão corriqueiramente lá fora. É claro que não se fala só disso, isso era uma metáfora de Freud para dizer de que o espaço de uma psicanálise é um espaço onde a gente vai falar daquilo que é difícil, né? Então, o desconforto ele vai aparecer, mas é um desconforto que às vezes vai ser produzido por algum tipo de gesto mais ignorante, ou um desconforto produzido por algum tipo de interpretação mais profunda, mais interessante. É claro que se é a primeira vez que você vai fazer uma terapia na vida, você não vai saber distinguir de cara essas coisas que eu estou falando. A gente vai aprendendo, né? A gente vai andando e vai aprendendo. Em um determinado momento a gente já entende muito mais sobre o que é bom ou não é bom para a gente em termos desse processo. E a gente consegue então elaborar algum tipo de conselho para alguém que está procurando. Não um conselho fechado, vai na pessoa que segue essa abordagem e faz dessa forma. Mas um conselho no sentido de, olha, tem essas possibilidades aqui, pensa assim, que é o que eu estou tentando fazer aqui para vocês nesse vídeo, né? Eu, em particular, faço análise há 14 anos e já passei por 5 analistas e cada trecho foi uma experiência única, singular, onde eu aprendi algo novo, onde eu tive sabores e dissabores, né? E não pretendo parar tão cedo, porque isso faz parte da minha formação, né? Formação permanente como psicanalista. Eu frequento um grupo que é a TRIB, Espaço de Psicanálise. Eu tenho a minha análise pessoal e também faço minha supervisão, minha análise de controle. Esse é o que a gente fala, o tripé de formação do analista. Mas isso já é um tema para outro vídeo. Então, eu acho que, em termos gerais, era isso que eu tinha para dizer por hoje sobre esse tema. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Me digam o que pensaram sobre tudo isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, contem comigo. Até a próxima.